Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal. Para quem não me conhece, eu sou a professora Elcimara. A partir dessa aula de hoje, nós vamos resolver várias questões sobre diabetes. Então, convido você que ainda não é inscrito no canal para se inscrever. Deixa também o seu comentário, o seu like, isso é importante. E convido você, então, para resolver hoje algumas questões sobre diabetes. Então, nós temos aqui a nossa primeira questão. Diabetes e suas complicações constituem as principais causas de mortalidade precoce na maioria dos países. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras e as falsas sobre essa temática. Então, nós temos aqui abaixo, quatro afirmativas para sabermos se são falsas ou verdadeiras, tá bom? Então, vamos iniciar aqui pela primeira. As complicações do diabetes são categorizadas como distúrbios microvasculares e macrovasculares, que resultam em retinopatia, nefropatia, neuropatia, doença coronariana, doença cerebrovascular e doença arterial periférica. Então, nessa assertiva, nós temos aqui as complicações causadas pela diabetes, né? Então, a literatura, inclusive a diretriz, da Sociedade Brasileira de Diabetes, traz aqui a questão, das complicações que são categorizadas realmente em distúrbios microvasculares e macrovasculares. Nas microvasculares, a gente tem a retinopatia, a nefropatia, a neuropatia, tá? E nas macrovasculares, nós temos a doença coronariana, a doença cerebrovascular e a doença arterial periférica. Então, essa afirmativa, ela é verdadeira. Com isso, a gente já pode eliminar aqui a alternativa E. Então, vamos para a próxima. O aumento da prevalência do diabetes está associado a diversos fatores, como rápida urbanização, transição epidemiológica, transição nutricional, maior frequência do estilo de vida sedentário, maior frequência de excesso de peso, crescimento e envelhecimento também populacional e a maior sobrevida dos indivíduos com diabetes. A gente sabe que diabetes é uma doença que ela é multifatorial, existem vários fatores, que causam a diabetes. Dentre esses fatores, nós temos também aqui a urbanização, a rápida urbanização, da questão do próprio estilo de vida das pessoas, porque isso tende a levar as pessoas a ter uma vida mais sedentária, a uma má alimentação, Então, tudo isso contribui para o surgimento do diabetes. Isso resulta em excesso de peso, O peso está muito relacionado ao diabetes tipo 2, tá? O próprio envelhecimento populacional, o próprio idoso, ele já tem uma probabilidade de desenvolver diabetes por conta do próprio envelhecimento celular, metabolismo lento e o sedentarismo, a inatividade física, tudo isso contribui. Só que nós temos aqui uma situação de sobrevida dos indivíduos com diabetes, porque a gente consegue já fazer essa abordagem, essa prevenção desses fatores que podem ser modificados, A gente sabe que existem fatores que não são modificáveis e existem fatores que podem ser modificados, tá? Então, a gente consegue trabalhar esses fatores modificados, mudando aqui o estilo de vida, orientando a população para que ela possa melhorar a sua alimentação, se torne mais ativa. Então, isso melhora muito a qualidade de vida. Então, essa afirmativa também é verdadeira, tá? Então, já podemos eliminar aqui a alternativa D. Vamos para a terceira afirmativa. O diabetes mellitus é um distúrbio metabólico complexo, sendo que no diabetes tipo 2 é resultante da destruição imunomediada de células produtoras de insulinas nas ilhotas de Langerhans. Então, nós temos uma classificação etiológica do diabetes mellitus, segundo a Sociedade Brasileira
de diabetes, tá? Então, nós temos o diabético tipo 1, que ele se divide agora em tipo 1A e tipo 1B. Nós temos o diabetes tipo 2. O tipo 1A, ele está relacionado à deficiência da insulina. Nesse caso aqui, né, a deficiência da insulina, tanto no A e no B, né, nós vamos ter a deficiência da insulina, mas no 1A nós temos aqui a questão dessa deficiência causada pela destruição autoimune das células betas, comprovada através de exames laboratoriais. Já no tipo 1B, nós temos a deficiência, né, da insulina, mas ela é de natureza idiopática. Normalmente, nos exames, não vai ser possível detectar a presença desses fatores autoimunes, tá? E no diabetes tipo 2, a gente tem aqui a perda progressiva, né, da secreção da insulina, que vai se combinar também com a questão da resistência à insulina. Então, essa afirmativa aqui, ela não é verdadeira, tá? Porque o diabetes tipo 2, ele não é resultado da destruição imunomediada de células. Diabetes tipo 2 é o quê? É a perda progressiva da secreção da insulina combinada também com a resistência da insulina. A destruição imunomediada é do diabetes tipo 1A, tá? Do tipo 1 nesse caso. Então, por isso, essa afirmativa, ela é falsa, tá, gente? Então, a gente já pode eliminar aqui a alternativa A. Vamos para a última afirmativa, porque a gente fica aqui, então, com a alternativa B ou a alternativa C, tá bom? Que vai definir aqui a nossa resposta. Então, o diabetes tipo 1 ocorre em razão da resistência à insulina e da deficiência relativa da insulina, né? Então, a gente viu que essa definição é do diabetes tipo 2 e não do diabetes tipo 1, tá? Então, a última afirmativa, ela é falsa. Logo, a nossa resposta correta para essa questão é a alternativa C. Nessa próxima questão, com base nos tipos de diabetes, assinale a alternativa correta que relaciona ao diabetes tipo 2. Então, a gente tem aqui 4 alternativas e uma dessas alternativas, ela vai estar relacionado ao diabetes tipo 2, tá bom? Vamos lembrar um pouco da classificação do diabetes, tá bom? A gente tem o diabetes tipo 1, agora eu tenho um A e um B, né? Todos dois causados pela deficiência, né, da insulina. O tipo 1A pela destruição autoimune, tá? Que é comprovado através de exames laboratoriais. E o tipo 1B também é a deficiência da insulina, mas ela é de natureza idiopática. E a gente tem o diabetes tipo 2, né? Que é a perda progressiva da secreção, né, da insulina, associado aqui também à resistência à insulina, tá bom? Então, o pâncreas, né, ele produz insulina, mas essa produção de insulina no diabético tipo 2, ela é menor, tanto que ela não é suficiente para fazer toda aquela parte, né, do metabolismo da glicose, tá bom? Então, por isso vai ter o aumento da glicose a nível sérico. E existe também a situação da resistência à insulina, né? No caso, a pessoa produz a insulina, mas ela não consegue realizar a sua função. Então, uma outra característica importante também do diabético tipo 1 é que ele corresponde, né, a uma porcentagem menor do que o diabetes tipo 2. Em geral, em torno de 5 a 10% do total de casos de diabetes são diabéticos tipo 1. Tá? É um tipo de diabetes que é muito frequente em crianças, adolescentes e, em alguns casos, também em adultos, jovens, né? Ele afeta igualmente homens e mulheres. No diabetes tipo 1, ele normalmente inicia-se de forma abrupta, podendo levar, né, à cetoacidose diabética, que é a primeira manifestação da doença, e 1/3 dos casos clinicamente, né, vão manifestar a diabetes tipo 1 através da cetoacidose diabética. Já o diabetes tipo 2,
ele corresponde a 90 a 95%, né, de todos os casos de diabetes. Ele possui uma etiologia muito complexa e multifatorial. Ele acomete os indivíduos a partir da 4ª década de vida, embora em alguns países tenha observado uma incidência também em crianças e jovens, tá? Ele envolve ali alguns componentes genéticos e também ambientais. Tem uma forte herança familiar, com menor frequência os indivíduos apresentam sintomas clássicos de hiperglicemia, que é a poliúria, a polidipsia, a polifagia, e o emagrecimento inesperado está muito mais caracterizado no diabético tipo 1. Já o aumento do peso, né, é mais característica do diabetes tipo 2. Então, vamos observar aqui nas alternativas qual dessas alternativas corresponde, então, ao diabetes tipo 2. Então, a alternativa A pode ocorrer de forma rapidamente, de forma progressiva, principalmente em crianças e adolescentes, o pico da incidência entre 10 e 14 anos, ou de forma lentamente progressiva, geralmente em adultos. Então, olha só, o diabetes tipo 2, ele não é de forma rápida, né, progressiva. Em geral, ele demora, né, bastante tempo para que a pessoa venha apresentar os primeiros sintomas já de diabetes. Então, geralmente, quando se tem um diagnóstico de diabetes tipo 2, é porque a pessoa ela já tem um bom tempo apresentando níveis hiperglicêmicos e não manifestava nenhum sintoma. Então, geralmente é assintomática. Então, essa definição aqui, né, não é principalmente em criança e adolescente, embora tenha um número agora considerável, né, de crianças e adolescentes com diabetes tipo 2, mas a grande maioria ainda se concentra no diabetes tipo 1. Então, não é a alternativa A. Na alternativa B, indica a destruição da célula beta, que eventualmente leva ao estágio de deficiência absoluta da insulina, quando a administração de insulina é necessária para prevenir cetoacidose, como coma e morte. Então, a gente viu que o diabetes tipo 2 tem uma diminuição, né, progressiva na produção da insulina, relacionado também à resistência à insulina. Então, não existe uma deficiência absoluta da insulina no diabetes tipo 2, existe no diabetes tipo 1, né? Então, os pacientes com diabetes tipo 1, eles necessitam da administração da insulina para prevenir a cetoacidose, o coma e a morte, tá? No diabetes tipo 2, não necessariamente para prevenir essas complicações, mas alguns pacientes de diabetes tipo 2 podem necessitar do uso da insulina, mas não para prevenir cetoacidose, como a morte, mas sim para regularizar os níveis hiperglicêmicos, tá bom? Então, não é a alternativa B. A alternativa C é a hiperglicemia diagnosticada na gravidez, de intensidade variada, geralmente se resolvendo no período pós-parto, mas retornando anos depois em grande parte dos casos. Então, nós temos aqui, nessa alternativa C, nós temos o diabetes gestacional, que é uma outra classificação de diabetes, tá? E não é o tipo 2. Então, não é diabetes tipo 2, é diabetes gestacional. Então, só nos resta a alternativa D. É usado para designar, olha só, uma deficiência relativa de insulina, tá? Porque a deficiência absoluta, ela se caracteriza do tipo 1 e não do tipo 2. Então, a nossa resposta correta é a alternativa. Finalizamos a nossa aula de hoje com essas duas questões aí sobre diabetes mellitus, tá? Então, se você gostou, deixa seu like, deixa seu comentário e aguardo vocês, então, na nossa próxima aula.